no ar mais um Antenados na Geral. Quero começar agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Estamos aqui para glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre, como a Bíblia Sagrada nos ensina. Lembrando até de uma frase de Ângelo Silésio, falando sobre a gratuidade do amor. Ele diz que a flor floresce porque floresce. Assim o amor, né? Ele floresce porque floresce. Assim somos nós. Amamos a Deus porque amamos a Deus. Não queremos recompensa, não estamos aqui barganhando com Deus. Estamos aqui para aprender a palavra porque o desejamos, porque o queremos. Nosso prazer é exaltar a palavra de Deus e ver no centro da vontade de Deus. Esse é o programa de hoje. Vamos tentar aqui buscar o crescimento espiritual para abençoar muitíssimo a sua vida, você que está aí nos assistindo. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre Atos dos Apóstolos. Já falamos aqui sobre Mateus, Marcos, Lucas, João. Chegamos em Atos, já abordamos também algumas cartas do apóstolo Paulo. A ideia é, quem sabe, aí esse programa é o 2001 apresentado. Vamos chegar aí até expor os 66 livros da Bíblia Sagrada. Para participar e me ajudar aqui no debate de hoje, eu convido ele, que é pastor, bacharel em teologia pela FAECAD, bacharel livre pelo IBADERJ, pós-graduando em Teologia do Novo Testamento e escritor pela editora BV Books. Ronald Gustavo, seja muito bem-vindo a Antenados na Geral. Eu agradeço, é um privilégio a gente estar aqui hoje, nesse dia, aqui no Antenado na Geral, para a gente falar desse livro, dessa narrativa tão importante do livro de Lucas. Para mim vai ser um prazer a gente poder contribuir e para o telespectador poder aprender um pouco mais desse livro tão importante da história da igreja. Ele também, que é pastor de jovem da Primeira Igreja Batista em Saquaçu. E também teólogo, Renan Fernandes. Bem-vindo ao Antenados. Obrigado, Pablo. Sempre uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado. E hoje do lado de amigos que eu não via fazia algum tempo. Espero que mais uma vez o Espírito Santo nos ilumine e nos direcione para tratarmos assuntos concernentes ao reino. Ele também, que é pastor e teólogo, Max Cassim. Bem-vindo ao Antenados. Bem, valeu, obrigado aí. Mais uma vez estamos aí. Agradecer a produção, agradecer a você, o Pablo, e todos os amigos aqui que estão aqui. Com certeza vai ser um ótimo debate. Vamos aí, partir para esse bate-papo aí. Ele também, que é teólogo e filósofo, Armando Ribeiro, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Prazer mais uma vez estar com todo mundo, estar com todos os telespectadores. Vamos tocar esse barco. Pescadores e telespectadores, é tudo... É tudo junto. Mistura as questões do mar com as questões da televisão. O livro de Atos nos mostra o início da igreja primitiva, como o nosso pensamento cristão e a nossa prática de fé, como conhecemos hoje, iniciou aí, estou até engasgando aqui. Atos também nos mostra os primeiros passos dos antidiscípulos, agora apóstolos, sem o Messias. Hoje, no Antenados na Geral, vamos falar sobre os Atos dos Apóstolos, que muitos teólogos chamam de Atos do Espírito Santo, escrito por Lucas, né? Vamos então começar aqui o nosso bate-papo. Quem foi o autor? Já foi dito que foi Lucas, de Atos dos Apóstolos, e qual foram as suas mensagens principais? Vamos começar aqui pelo início. Quais foram as mensagens principais de Atos dos Apóstolos? Depois a gente vai falando sobre os principais capítulos e abordar as principais doutrinas. Vou começar aqui pelo Ronald. Bem, eu vejo Atos dos Apóstolos em algumas grandes e importantes mensagens para a história da igreja. Nós temos ali grandes divisões, né? A gente pode fazer o texto esboçado em todos os capítulos, mas a gente pode botar ele em duas grandes divisões. Do 1 a 12, a gente pode falar só sobre Pedro. Basicamente, a gente também pode tratar sobre... 12 a 28, Paulo. Exatamente, do 13 a 28, só o apóstolo Paulo. Então, a gente pode falar de 1 a 12, Pedro, ou de 1 a 12, a Igreja de Jerusalém e os 12, e do 13 a 28, Paulo e os confins da terra. Ou também a gente pode dividir também, capítulo 15, a igreja saindo de dentro do contexto judaico, dizendo que não é necessário ser judeu para ser cristão, cristianismo é uma coisa, judaísmo é outra. Primeiro concílio ali. Exatamente. Em Atos 17, a grande pregação do apóstolo Paulo, que para mim é a maior pregação da vida dele, é quando ele vai em Atenas, ali no Areópago, e ele vai tirar a igreja de dentro do conceito pagão. Então ele vai dizer, olha, nós saímos de dentro do judaísmo e agora a gente está saindo de dentro do conceito pagão. Então a igreja não é paganismo. Então assim, eu vejo sempre Atos dentro dessas mensagens. E principalmente esse
convite da narrativa de Lucas, levando a igreja aos confins da terra, sempre empurrando a igreja para sair de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Max? O pastor Ronald já falou essencialmente a essência do livro em si, ele disse bem claro, e é um livro histórico dentro do Novo Testamento. É o único livro dentro do Testamento que pode ser considerado como livro histórico, porque dali que a gente vê a origem da igreja, da onde surge, como surge, por que surge, a maneira como vai dando prosseguimento, qual era a visão principal, o foco principal. Quer dizer que até depois, quando chega lá na frente, lá numa questão de querer resgatar isso, que acontece a reforma, é justamente tentar aproximar mais, chegar mais próximo da igreja primitiva, justamente por causa dos ensinamentos que ali está a base de tudo. O início da história está bem ali fundada. Então, se a gente tentar botar em prática, pelo menos ali, 10%, 50% do que a igreja dali era, muita coisa nas igrejas nos dias atuais mudará e para melhor. Com certeza. Bom, além disso que os colegas já falaram e citaram, claro que eu vou legislar em causa própria, eu enxergo também o livro de Atos dos Apóstolos como a apresentação da missiologia para a igreja. Ele vai apresentar a missão integral, o olhar para o homem como um homem todo, um ser integral, com necessidades espirituais, mas também com necessidades sociais. E a igreja primitiva, a igreja daquele contexto, era uma igreja extremamente preocupada com o social, era uma igreja extremamente preocupada com a igualdade entre as pessoas, a igualdade social também, além da igualdade espiritual, a igualdade social também. Então eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos e enxergo isso de maneira muito clara. E o sonho, eu acho que de todos nós, pastores e cristãos, é que nós possamos voltar a viver aquilo que é relatado nos textos dos capítulos de Atos, né, como um todo. Os primeiros capítulos ali de forma muito, eu acho muito bonito, né? Quando o texto vai dizer no capítulo 2, principalmente, que eles vendiam tudo que possuíam e repartiam entre si. Ou seja, aquele que tinha mais, ele vendia suas propriedades para que ele pudesse se colocar em patamar de igualdade com o seu próprio. Isso não é marxismo, isso é cristianismo. Sim. E existe hoje essa grande dificuldade de entender o que é marxismo e o que é cristianismo. Porque Marx, na verdade, foi influenciado pelo Evangelho, não foi o Evangelho influenciado exato, pelo a gente acaba colocando Marx judeu. acima da obra de Jesus Cristo. Né? E Cristo foi o primeiro a promover o comunitarismo, não comunismo, que são duas coisas diferentes. Sim. Mas Cristo promove o comunitarismo de forma sensacional. E a igreja, os discípulos, né, no primeiro momento, entendem isso de forma muito clara. E eles praticam aquilo na igreja primitiva. Então, o livro de Atos é um livro extremamente enriquecedor e eu gosto muito de falar sobre esse aspecto. Armando? Bom, se a gente perceber o livro de Atos, na verdade, como um compêndio aglutinado ao Evangelho de Lucas, a gente consegue mergulhar mais ainda na abordagem dessa igreja que está sendo apresentada ali. De certa forma, você tem uma igreja que está a princípio, atribulada com a situação de Jesus Cristo. Nós temos um Cristo que morre e aquela viagem, daquele caminho a Emaús, a conversa daqueles dois homens, demonstra exatamente essa desolação. A partir daí, com a volta de Cristo, ele vem a responder no início do livro de Atos um anseio apocalíptico judaico que ainda existia na igreja. Daí as questões relativas à sua volta, se ela seria imediata ou não. Então, esse primeiro atributo colocado pelo livro de Atos à igreja demonstra uma igreja que ainda está tentando se entender como igreja. Uma segunda fase que é muito interessante na relação da igreja com aquilo que é o novo do Evangelho é a percepção da entrada da mulher como um ente importante na comunidade. Que até então você identifica isso nos evangelhos, mas você não identifica isso com tanta força assim. Em terceiro passo, você entende uma comunidade realmente acreditando que Jesus Cristo voltaria imediatamente, daí vender tudo que se tinha. E o fato é que essa igreja jerusalemita ficará pobre. O fato é que vai fazer então a recorrer às igrejas ricas, como a de Éfeso, né, a possibilidade de poder sobreviver. Um outro fato que é muito importante no livro de Atos é que demonstra que a igreja está enfrentando dois tipos de leões. O primeiro leão é o leão político, que é o leão romano, porque a linguagem cristã é uma linguagem que determina também um Messias e um rei. E você está vivendo um período de imperadores romanos, você tem Cláudio, você tem Calígula e você tem Nero, só para citar três deles que estão nesse processo do livro de Atos, que são homens que se autodenominam imperadores e deuses. Né?
Então, esta questão será um enfrentamento muito preocupante para a igreja, ela vai ser perseguida por Roma. Mas antes disso, toda a dispersação a cristã se dará por uma perseguição religiosa, que era o poder religioso do Sinédrio. É interessante dizer, então, que Paulo já estava nas mãos de Deus no livro de Atos, quando ele estava afugentando os cristãos de Jerusalém, não como apóstolo, e sim como perseguidor. A primeira dispersação dos cristãos, ela não se dá a partir de uma pregação do evangelho, e sim da fuga dessas pessoas para essas cidades. Então, assim, é um texto maravilhoso, é um texto que realmente determina uma igreja jerusalemita e depois determina uma igreja que está olhando para os gentios, e é um livro escrito por um gentio. Caso tenha sido realmente Lucas o autor desse livro, ele é um sírio. Né? Ele é um sírio de uma igreja importante, do qual o seu pastor é Barnabé, que é a igreja de Antioquia, que é uma igreja missionária. Né? E é por Barnabé que ele vai conhecer a Paulo. É bacana que a introdução do Armando foi interessante, porque começa ali mesmo, né? Jesus, ele, Mateus 28, manda todo mundo ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Ele morre, ressuscita e vem Atos ali, né, com os discípulos. Agora vamos lá, a igreja primitiva. Eu vejo muitas pessoas dizendo: a igreja precisa voltar ao estilo da igreja primitiva, à essência da igreja primitiva. Mas como é que era a igreja primitiva em si? A liturgia da igreja primitiva, eles eram judeus, provavelmente a liturgia também era judaica. Como que a gente pode interpretar a vivência da igreja primitiva ali em Atos dos Apóstolos? Bem, se a gente olhar do ponto de vista eclesiológico, a igreja começa com 120 em Atos. Então ela termina o dia com 3.000. Então nós temos dificuldade como alocar 3.000 pessoas em um lugar. Então o modelo de igreja que eles vão pegar é um modelo judaico. A ideia dos anciãos, né, de uma liderança antiga, né, de uma liderança mais experiente. Tem alguma influência romana na estrutura? Não. Ali é um modelo de um ponto de vista completamente judaico. Paulo teria alguma influência também? Não, também. Não. Ali é um modelo de um ponto de vista eclesiológico, é um ponto de vista judaico. O que o Armando disse ali, falou muito bem sobre a sua introdução, porque você não tem como ler o livro de Atos se você não ler Lucas. A teologia lucana é a teologia do caminho. Você pegar o capítulo 1, até falando do caminho de Emaús, ele está falando sobre caminho. Mas que caminho é esse? Ele está apontando para a igreja, que em Atos, capítulo 9, 2, que Paulo vai chegar assim: eu estou perseguindo os do caminho. E todo o livro de Atos vai falar sobre esse caminho. Então, dentro dessa ideia da igreja primitiva, eles sabiam que eles estavam num caminho, eles precisavam se unir nesse caminho, e eles estavam caminhando para um lugar. Dentro da ideia ainda escatológica apocalíptica, não escatológica histórica, mas apocalíptica, Atos, capítulo 1, verso 7... Lucas já vai escrever e vai dizer: o tempo do Pai, o Pai sabe. Porque ele queria desprender a realidade escatológica do agora. Então ele precisaria de escrever a seguinte forma para a igreja primitiva: olha, nós estamos caminhando, nós precisamos nos unir, precisamos ter tudo em comum, como o Renan disse aqui, a respeito da comunidade. Vocês estão na vida comunitária, precisamos inserir a mulher como ente. E também tem agora os helênicos, que viriam os gregos, que viriam mais à frente. Então é uma igreja multicultural, né, que precisa ser costurada. Então, assim, a gente fala da forma da igreja primitiva, Pablo, até de um ideal um pouco romântico. Mas a igreja primitiva tinha problemas. Até que a parte comum não durou muito tempo. Depois, exatamente. Exatamente. Então teve muitos problemas. Meus amigos aqui, meus irmãos sabem. Então foi muito difícil no começo da igreja. Começa com 120 e termina com 3.000. Vamos para o break? Aí depois vamos falar um pouquinho sobre o Pentecostes, esse evento histórico. Porque às vezes em canções as pessoas cantam dizendo: venha como o Pentecostes. O que é o Pentecostes? É o cumprimento da profecia, evento histórico? Pode acontecer de novo? Não pode? Então vamos falar um pouquinho sobre o significado do Pentecostes. Você que está gostando, assistindo, aí aprendendo um pouquinho com a gente sobre Atos dos Apóstolos, não sai daí. Vamos para o break, internados, voltar já.
Antenados na Geral está de volta aqui com muita alegria. Falar da palavra de Deus é sempre um motivo de muita alegria e muita satisfação. Você que gosta da palavra de Deus e gosta do Antenados, pode participar, viu? O telefone passa debaixo da sua telinha, você pode salvar no seu Android, no seu iPhone, enviar pra gente aqui uma mensagem de texto, pode sugerir temas para que possamos abordar, inclusive mandar um vídeo. Se você quiser mandar um vídeo no seu WhatsApp, manda pra gente que eu vou apresentar aqui pro Brasil, ver atender as suas dúvidas, né? A gente quer atender as suas dúvidas, então você nos ajude enviando perguntas. Inclusive, esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube, você vai poder ver, rever, aprender, compartilhar, dar um joinha, queremos a sua participação. Temos uma página no Facebook também, onde os melhores momentos nós colocamos ali, viu? Participe, é importante, o patrimônio da Boas Novas é você, é a sua audiência. Pastores, vamos falar aqui, a gente ainda não saiu ali do capítulo 1 e 2, eu sei que são 28 capítulos, são 4 blocos, eu sei que vai ficar difícil, mas do 2, vamos falar um pouquinho sobre Pentecostes, depois a gente passa lá, que no intervalo o Max falou sobre o capítulo 7, que eu acho que é importante também ser abordado, depois a gente pode passar pelo 17, o 15, o concílio, e vai embora, né? Vamos pegar pelo menos os principais pontos aqui. Vamos lá, Pentecostes, o que significa o Pentecostes, por que cumpriu o Pentecostes, por que era necessário o Pentecostes? Então, o Pentecostes é uma festa judaica, né? Festa da colheita, é um mandamento, precisava acontecer, porque é uma determinação da Torá, e como já foi falado, estávamos reunidos com pessoas cumpridoras da Torá, os judeus. Então eles precisavam cumprir as ordenanças contidas na Torá. Mas o mais interessante é que existe um detalhe linguístico no capítulo 2 e que poucas pessoas conseguem compreender isso. Porque essa coisa do Pentecostes está tão entranhada dentro da sociedade, essa coisa espiritualizante, que a gente não olha no detalhe. Tudo que aconteceu da manifestação do Espírito Santo, das línguas, da pregação das 3.000 almas convertidas, ela é posterior ao Pentecostes. Não é no dia de Pentecostes. Isso é um erro gravíssimo que a gente comete. Vem como em Pentecostes. Essa música falou uma bobagem muito grande, porque o dia de Pentecostes já tinha acabado. É ao cumprir-se o Pentecostes, acontece aquilo ali. Está claro no capítulo 2, logo no primeiro verso, se eu não estou equivocado. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, começou a acontecer aquelas coisas. Então, o dia de o Pentecostes era uma festa judaica, que era a celebração da colheita, era uma festa de gratidão pela colheita que Deus havia dado ao povo. E a manifestação do Espírito Santo, ela se deu depois ao dia de Pentecostes, posterior. Então, essa questão do, o Pentecostes, não tem ligação, foi uma coisa posterior. Na verdade, até o conceito de glossolalia que está inscrito no livro de Atos, ele é diferente daquele que está inscrito ou pelo menos se demonstra diferente daquele que Paulo atribui também o mesmo termo. A gente precisa compreender que o livro de Atos ele também tem algumas intenções. Primeiro, ele quer determinar aos judeus que as profecias oriundas do Antigo Testamento, elas se cumprem na igreja. Elas estão se cumprindo ali. Por isso que Pedro se utiliza da profecia de Joel para trazer para aquele tempo. Isaías também, né? O tempo todo você vai precisar, inclusive da própria apocalíptica judaica. Não é? Existe muito isso. Então você está ali simbolizando aos judeus o seguinte, olha só, tudo aquilo que foi falado pelos profetas, isso está se confirmando agora. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é demonstrar que aquilo que Jesus, as promessas de Jesus, elas também estão se cumprindo, porque ele é o Messias, ele também é o Rei. A linguagem lucana também é uma linguagem muito da abordagem da abordagem do reino dos céus, do reino do Senhor. Da Basileia, né? Da Basileia Thon Theou. Então, essa aplicabilidade quer demonstrar que este reino, que não é um reino meramente histórico, nem é também um reino territorial, ele é um reino espiritual, mas ele também adere a todo o cosmos, ele está chegando. É a ideia do já e o ainda não. O ainda não. Entendeu? Então, quando se ali detém o fenômeno do Espírito, também está se levantando a ação desse Espírito Santo na igreja. Que Espírito é esse? É aquele que capacita o homem a falar de Deus. É aquele que capacita o homem a ouvir das boas novas e se converter. Mas é
aquele que também é providente, é aquele que está do lado do preso, como o apóstolo Paulo, como Pedro, é aquele que tem a capacidade de cegar os inimigos, ou seja, demonstra a ação do Espírito Santo na igreja com a qual foi prometida pelo próprio Cristo. Então, a Lucas está querendo ali, ou o escritor, né, porque existe sempre uma guerra, se foi realmente Lucas, ou se foi Eu fico com o Lucas. eu estou aqui na Mas da igreja ali no primeiro século já Irineu, Agostinho, Tertuliano, Agostinho, todos eles. Até os mais novos, Anak, Tibélios, Lucas. Eu prefiro ir pela linha de Lucas, mas o que ele está preocupado? Ele está fazendo, ele não está numa linguagem apenas para os judeus, ele não está com uma linguagem apenas para os gentios, ele está com uma linguagem pro mundo acerca do que seria essa igreja. Max? Vale ressaltar também no capítulo 2 ali que realmente se inicia a era do Espírito Santo, né? E ali começa ali justamente pelos judeus. Então, todo aquele evento ali era como se fosse, tipo assim, um evento marcando, tipo assim, aqui se inicia uma nova era. Então, tipo, aqui está começando aqui agora o que Cristo prometeu, que ele iria, porém não iria deixar ninguém órfão. Então, hoje vocês estão vendo aqui, vocês estão sentindo, vocês estão provando aqui do que é o Espírito Santo, o outro Consolador, o outro igual a ele. Então, é para deixar marcado ali, por isso daquele evento, aquela manifestação, que foi até uma das perguntas, será que vai acontecer de novo isto? Quer dizer, provavelmente não, porque isso já começou lá e agora dar só prosseguimento à vida. Mas o início ali foi para dar aquela marcada de, tipo assim, chegamos nos judeus. Daqui a pouco vamos dar... Tanto que o Espírito Santo ali, três coisas, ele vai se dividir. Ele vai vir para os judeus em Atos 2. Isso. Ele vai vir para os samaritanos em Atos 8. E depois ele vai vir para os gentios na casa do centurião Cornélio em Atos 10. E o próprio Atos 2, ele também está vindo para gentios que são aqueles que são os prosélitos da fé. Que alguns, inclusive, vai dizer que talvez a igreja de Roma ou nasceu em Atos 2 ou da diáspora na morte de Estevão. Exatamente. O grande teólogo Joaquim Jeremias... por mais que ele seja de uma escola de Bultmann, mas na teologia do Novo Testamento ele fez uma abordagem na tradução do grego, a famosa passagem quando Paulo está em Éfeso, e ele fala assim, vocês receberam o Espírito Santo? Ele, não, nós não conhecemos. Só que Joaquim Jeremias, ele faz uma abordagem sensacional, porque ele diz assim, na tradução do grego seria, nós não sabemos que ele tinha voltado. Porque eles tinham a ideia que o Espírito havia se apagado no período de Malaquias. O profeta Malaquias que retorna 100 anos depois do cativeiro, né, a profecia de Malaquias, e eles não sabiam que o Espírito havia retornado. Isso nós também fala exatamente. Então a abordagem do Joaquim Jeremias, eu acho fantástica, porque assim, ele traz para dentro do texto a inauguração, o irromper, né, do pneuma do Espírito Santo sobre a vida dos homens, como o meu amigo Armando falou a respeito aqui de Joel. Maravilha, vamos pular do 2, vamos passar antes de chegar no 7, senão a gente já tem 6 minutos ainda. Vamos falar ali um pouquinho, que também é uma dúvida do povo, Atos 5, que fala ali na Ananias e Safira, por que eles morreram ali de forma fulminante e hoje as coisas não acontecem daquela mesma forma? E como é que a gente pode explicar Atos 5? Eu acho o seguinte, Pablo... Lembrando que Atos 5, vamos lá, Ananias e Safira, como é que foi essa história? Atos capítulo 1, Cristo e a ascensão aos céus. Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo. Atos capítulo 3, a cura do homem na Porta Formosa. Atos capítulo 4 é a pregação que vai expandir mesmo o Evangelho. No capítulo 5, eu vejo isso como Deus parando de se manifestar no poder para dar uma correção no povo, para o povo entender que o negócio não ia de qualquer maneira. Então, tipo, é que assim, em Deus se manifesta, Deus fala, quer dizer, fala através da pregação, se manifesta através da cura, descida do Espírito Santo, e o povo, pensando que ia se no alavanter, pensou que também poderia enganar qualquer pessoa que ali estava. Então, tanto é que quando eles vão chegar diante de Pedro, Pedro fala que eles não enganaram a ele, tentaram enganar o Espírito. Quer dizer, que é uma coisa pior ainda. Então, tipo assim, para dar uma brecada, falar assim, olha, aqui tem ordem. Não é bagunça. A princípio parece uma decisão tão simples, né? Eles falaram que iam dar uma quantia, depois mudaram depois, falaram, não vou dar tudo isso não, vou dar uma parte. Mas aí é que tá, porque a intenção, na verdade, do coração era ganhar o status diante da sociedade. Porque no final do capítulo 4, deixa bem claro que acho que foi Barnabé, não estou lembrado agora quem foi, que ofereceu uma oferta e aquilo deu uma evidência a ele.
Então ele vai naquela sede de querer apresentar uma oferta dizendo que era tudo. Porém, Isso, não era isso tudo inclusive, pra ganhar status. era parte de uma cultura farisaica, né? Tanto é que Jesus ele vem quebrando tudo, batendo na galera. Porque os fariseus eles tinham mania de ir para a praça pública, dar oferta e chamavam a atenção para si enquanto faziam isso. Então, o Max falou uma coisa interessante a respeito do capítulo 3. O Schnelli da Teologia do Novo Testamento, baita obra. Do capítulo 3 ao 5, ele chama isso da seção nome. Todo o capítulo 3, 4 e 5 vai falar sobre o nome de Cristo. Pedro vai para a Porta Formosa, no capítulo 4 ele vai falar sobre o nome, e no capítulo 5 tem a ver exatamente com isso aí. De Deus se manifestando com uma ideia que, olha, mancharam o meu nome. Isso aí. Alguns ainda chamam isso de manifestação da lei no tempo da graça. Davi recebeu a graça no tempo da lei e Ananias e Safira recebe a lei no tempo da graça. E ali já tem igreja, já tem batismo do Espírito Santo, já tem tudo aquilo ali. Então, assim, concordo com o Renan, essa ideia da oferta. E eles trazem muito para si essa ideia do farisaísmo. E eles precisavam tirar a todo momento esse contexto. Hoje em dia, se as pessoas fizerem o que a Ananias e Safira fez, a relevância é diferente. Mas existe esse tipo de colocação. Por que não acontece hoje o que aconteceu com a Ananias e Safira? Aconteceu com a Ananias e Safira, entendeu? Por algum motivo expresso por Deus naquele momento. Porque se acontecesse hoje, eu temo muito sobre o que aconteceria com a igreja. A igreja ia ficar vazia. Ia ser um... Ia faltar lugar para botar esse povo, né? Haja cemitério. Haja cemitério. É perceber que você está num momento na igreja. E vou aí tratar apenas sobre um aspecto histórico. Você está num momento onde a autoridade apostólica ainda está sendo conquistada também. Exato. Nós também precisamos sair um pouco dessa visão romântica da igreja, porque a igreja cristã, no seu início, ela também ela teve também pessoas com muitas posses que não entregaram posse alguma e que foram cristãs, como Teófilo. É Teófilo que vai bancar a vida de Lucas. Lucas está escrevendo o Evangelho e escreveu o livro de Atos porque Teófilo determina para si mesmo ser aquele que estaria sustentando Lucas. Então, a questão não está voltada ao dinheiro. Essa que é a grande questão. Quando a gente faz essa pergunta, por mais que queiramos dar um purismo na pergunta, ela tem a mesma atenção de trazer a atenção para uma situação quando ali está se abordando outra. Não está se falando de valores, está se falando de transparência, de verdade. Está se falando de uma constituição de uma igreja, sobre um comportamento novo, sobre uma ideia nova. E está ali também falando sobre o reino de Deus. Nesse próprio processo você está falando sobre o reino de Deus também. Tudo começa errado e ia acabar errado. Então, quer dizer, se ele não corrige ali, poderia desencadear alguma coisa mais para frente, porque aquilo ali foi mais para causar temor no povo. Ananias e Safira tem a situação, mais à frente tem uma situação repetida com o mago, com relação a Paulo. São ele situações... tenta comprar o Espírito Santo. Assim, são semelhantes essas questões. Perfeito. E você fizer a comparação da fala de Paulo nesse momento e da fala de Pedro com esse momento, você vai ver que tem uma sintonia. Mas aí é o que tem Lucas. É a questão de Lucas e Pedro. Né? Pedro saiu da prisão milagrosamente, Paulo também saiu. Pedro pregou para a multidão, Paulo também pregou. Pedro pregou para gentio, Paulo também tem que pregar também. É a questão de mostrar do quiasmo, fazer o casamento. O que Pedro fez, o que Paulo fez. Porque Lucas vai escrever o evangelho baseado em Marcos. Marcos é a visão de Petrina. Então a caneta de Lucas no evangelho de Lucas é uma caneta mais presa. Ele está escrevendo à luz. Em Atos ele está mais solto. Então ele consegue ir nos dois mundos. Pode ser até também botar na questão de, tipo assim, pregou para os judeus, mas também para os gentios. Exatamente, Cornélio. Isso aí. Maravilha. Vamos para um break. No próximo bloco vamos falar sobre o capítulo 7. Você que gosta e ama, está aí com papel e caneta anotando, crescendo na graça e no conhecimento, não sai daí, pega só um biscoito, café, volta para cá, que Antenados na Geral volta já já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre Atos dos Apóstolos. Sempre agradecendo
muitíssimo a Deus pela sua presença. Saiba que eu estou sempre orando pela sua vida. Peço a Deus que Ele te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz, que assim seja sobre a sua vida, sobre toda a sua parentela. Vamos lá, pastores, capítulo 7. Vamos lá. É dose homeopática aqui é carral. Vai chegar até o 28. Mas vamos falar aqui sobre um pouquinho. O que vocês têm a dizer sobre o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão sendo apedrejado, vendo a glória de Deus. Vamos lá. Conforme eu tinha falado no break de um dos quadros aí, é justamente essa questão que havia realmente um conflito muito grande dentro da igreja, justamente por causa do judaísmo, e eles tentaram entender que cristianismo, o caminho não era mais judaísmo, o caminho agora era outro agora. Então, Estevão, ele vai dando uma pregação em cima disso, ele vem lá de Moisés e vem explicando tudo até chegar a Cristo, dizendo justamente, olha, nós estamos saindo disso, isso é fora. E é a pregação de Estevão justamente para tentar se apartar do judaísmo. E aí quando gera toda a confusão, a ira, falam que estão blasfemando e jogam a pedra nele e matam. E aí uma vez eu li num livro, não lembro agora qual foi, que ele faz até uma ideia, ele traz uma ideia legal, que Paulo estava presente quando Estevão foi apedrejado. Isso. Quer dizer, e dá-se a entender que depois, pelo que esse livro fala, ele puxa essa linha, que Paulo ele dá continuidade àquilo que ele ouviu de Estevão pregando. Quer dizer, ali onde ele está sendo apedrejado, ele está ali ouvindo, depois, mais na frente, ele começa justamente o quê? A bater justamente nesse ponto. Não somos mais do judaísmo. Tudo bem, vocês querem seguir a tradição, mas tudo bem, é com vocês. Questão cultural, mas não vai ter influência nenhuma mais espiritual. Mas quem não é judeu não precisa fazer mais isso. E toca o barco para frente. Aí vem aí com a carta de Gálatas e tantas outras cartas falando justamente sempre nesse ponto. Combatendo os judaizantes que ainda queriam persistir. Costurando véu. O grande combate ali da igreja sempre foi isso. Agora, do capítulo 7 de Estevão, pela narrativa de Lucas é assim, ele é seletivo. Ele vai pegar alguns personagens, ele vai irromper na história, daqui a pouco não vai tocar mais no caso. Ele vai fazer isso com Filipe, o evangelista, depois volta em capítulo 21. Ele é muito seletivo. Ali nessa narrativa, ele queria trabalhar, não Estevão, ele queria trabalhar Paulo, porque ele já estava costurando para apontar o que seria Paulo. Por isso que o texto diz assim, e jogaram as vestes aos pés de um jovem fariseu chamado Saulo. Estevão está ali, as pessoas de repente não podem nem entender, mas é quase que um coadjuvante para inserção de... porque Lucas, ele está narrando, ele está começando a inserir... Paulo, exatamente, ele está apontando, por isso que ele coloca o quadro, colocando Paulo ali no fundo, as vestes, aquela figura como um voto Minerva para o apedrejamento. No 9, exatamente. Ele inserir Paulo definitivamente na sua narrativa. Vamos falar um pouquinho também sobre a conversão de Paulo. Assim, indo na mesma linha dos pensamentos anteriores, eu queria só citar uma coisa que muito me angustia. Às vezes nos parece que aquela igreja que está ali começando, ela se acha mesmo desapartada do judaísmo. Não me parece que é isso que, por exemplo, inclusive a própria mensagem de Estevão, e também não era esta a aparência dada aos romanos, mesmo aqueles que vieram chamar os cristãos de cristãos. O que se tinha, o que me parece na ideia da igreja é demonstrar ao judaísmo de um Cristo que respondeu às necessidades desse judaísmo e que desejava nesse judaísmo uma modificação do caráter de ver a vida, de ver a forma de lidar com a divindade, de ver a forma de tratar com o outro, um Cristo que aproximou as diferenças. Isso é muito importante na própria linguagem de Estevão, e o fechamento do ciclo, quando do seu apedrejamento, ele repete a fala do Messias, ele repete a fala do Senhor, ele repete a fala do Salvador, ele diz, olha, não impute sobre estes culpa alguma, eles não sabem o que fazem. É exatamente o mesmo sistema onde diz o seguinte, ainda existe uma possibilidade de remissão de tudo aquilo que está acontecendo. Paulo, ele faz parte também desse tipo de integração. Você perguntou no primeiro bloco sobre se Paulo tinha alguma influência romana. Ele era romano. Ele tinha cidadania romana.
Por quê? Porque ele precisava, e ele tinha uma cultura da política romana, entendimento da lex romana, né? E ele se utiliza disso, ele se instrumentaliza disso. Ele é um judeu da diáspora, do período interbíblico, mas ele nasceu em Tarso, numa cidade universitária. E vai ficar em Tarso durante mais 7 anos depois da sua conversão. Exatamente. É Barnabé que vai chamá-lo para depois juntos. Toda a retórica de Paulo é da escola filosófica cínica. Você tem um cara preparado, eu gosto muito daquela abordagem do pastor Cláudio Duarte sobre Cristo que desce para falar com Paulo, dizendo, olha só, está dando alguns problemas aqui na igreja, então eu estou precisando de alguém novo que tem uma visão. Quer dizer, Paulo foi alguém aí de novo, voltando à visão de Lucas, é como se Paulo tivesse sido um cara realmente preparado justamente para quê? Para a pregação do evangelho para o resto do mundo, porque ele tinha essa aplicabilidade cidadã e a proteção cidadã, ele tinha a visão teológica, ele tinha o compêndio teológico farisaico e ele tinha um conhecimento da filosofia e do pensamento daquela época. Essa ideia da conversão de Paulo me parece a demonstração de uma igreja que está preparada para enfrentar o mundo. Ele precisava de um pensador, porque assim, os evangelhos só foram escritos depois que Paulo é escrito. Exatamente. Porque eles tinham a revelação, né, eles têm a metafísica, mas eles precisavam descrever como se relacionar com esse sagrado, como explicar isso. Aí vem Paulo. Ei, Renan, agora esse apostolado de Paulo, que foi muito duvidoso, aí, muito criticado por várias cartas ali, né? Ele sofreu muito ali, foi chamado de tagarela, de falso apóstolo e tal. Essa foi visão ou foi aparição? Como é que a gente pode definir o que aconteceu ali em Atos 9? Então, eu entendo como uma... Aí, ó, joguei essa bomba no peito dele aí. Boa sorte. Não, mas tem os universitários aqui para ajudar. Isso é um risco muito grande de responder. Mas eu acho que independente de se foi visão, se foi aparição, eu acho que o mais importante foi a mensagem deixada para ele. Ó, saí bonito agora pela tangente. Gostou, né? Eu vou entrar em polêmica teológica, nada. Mas eu acho que, verdadeiramente falando, eu acho que independente... O alvo da mensagem, o ponto cerne da mensagem é o encontro que ele tem com Cristo, né? É Cristo concedendo a ele o ministério apostólico. Eu acho que esse é o principal alvo da mensagem. E Cristo ali, ele está mostrando o que contraria, inclusive, a nossa compreensão e nossa concepção, é que quem iniciou o ministério apostólico foi ele mesmo. Ele era o primeiro mensageiro enviado. E a gente gosta muito de dizer, o ministério apostólico não existe mais, ele já acabou, porque, de fato, o requisito para se ser um apóstolo é ter visto o ministério de Cristo acontecer. Esse é o requisito que nós conhecemos. No entanto, a gente coloca essa possibilidade, essa responsabilidade dentro da mão dos homens. Então, Cristo começou o ministério apostólico, ele foi o primeiro apóstolo, e só ele pode encerrar aquilo que ele começou. A própria palavra de Deus fala que ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém abre. Então, somente ele pode fechar essa porta. E eu entendo o chamado apostólico de Paulo dessa forma. Porque assim como nós questionamos hoje o ministério apostólico, ele também foi questionado. O pessoal também, os teólogos, né, os especialistas caíam em cima dele. Então eu entendo que é uma mensagem de Cristo dizendo, eu chamo como eu quero, quando eu quero e a hora que eu quero e principalmente da maneira que eu achar mais adequada. Eu sempre cito essa passagem, e aí é uma visão pessoal, não é uma visão teológica, não é nada disso. A gente falou sobre caminho. E eu sempre entendo essa passagem demonstrando que o caminho era o mesmo, a mensagem que muda. Porque Paulo está indo para Damasco como um elemento da morte, um elemento em nome de Deus. Isso aí. A transformação que se dá nesse caminho faz com que Paulo seja agora um elemento de vida, também em nome de Deus. Então, é um espírito, é a capacidade de Deus de transformar aquilo que é impossível ser transformado. Não podemos esquecer que a mensagem do Evangelho, ela chegou a Roma. Ela chega a Roma e ela não chega apenas aos pobres de Roma. Ela chega na elite romana. E isso amedronta os imperadores. E para Nero isso foi terrível. O fogo, o incêndio da cidade de Roma, ele foi planejado justamente para dar autoglória a Nero, e depois que ele se percebeu naquilo que ele fez, ele imputa a culpa em quem? Naqueles que para ele eram mais complicados. Os judeus, porque só falavam de guerra. Isso é a fala dele, os judeus que só falavam de guerra e os cristãos que só falavam de amor. Então as linguagens são diferentes. Dentro dessa realidade do encontro de Paulo, isso mudou. O encontro dele em Damasco cunhou uma imagem do Cristo na cabeça dele, que nas epístolas fica muito bem visto. Você não vê pregação de Paulo falando sobre o Cristo da carne.
Não existe essa pregação. Nós pregamos muito Cristo na carne. Cristo de milagre, o Cristo dos encontros. A pregação de Paulo é do Cristo ressurreto, daquele que venceu a morte. Pós-morte, Então, toda a pregação de Paulo vai ser esse encontro dele no caminho muda completamente a história de Paulo. Então, ele faz essa defesa do apostolado, Renan, baseado na visão que ele vê. Aí você lê Coríntios, porque eu recebi do Senhor. As credenciais. Poxa, então, é uma coisa assim... E quais são as credenciais que a gente pode... Porque hoje muitas pessoas se intitulam apóstolo. Há uma diferença? Como é que... Rapaz, a gente vai ter que fazer uns 3 programas para falar sobre isso. Porque, assim, essa questão de apóstolo, eu tenho assim, o meu ponto de vista. Para mim, apóstolo, ele tem que ter andado com Cristo, ele tem que visto Cristo, ele tem que seguir toda aquela o ideal que o Evangelho vai trazer, que Atos dos Apóstolos vai trazer. E dá uma ideia de apóstolo como se fosse um termo acima de todos os termos. E olha só, esquecendo-se que Judas foi apóstolo. Exatamente, assim. E na nossa tradução, por exemplo, apóstolo é uma ideia grega. É enviado, é um mensageiro. Só que em latim é missionário. É a mesma coisa. Só que pra gente, não, fulano é apóstolo. O problema é que a gente converteu o termo etimológico de servo, né? Porque o apóstolo ele é um servo. É um servo. A gente converteu o significado etimológico da palavra para hierarquia. É como se fosse uma hierarquia. Exatamente. É o último nível da patente, é o general. A gente gosta disso. O apóstolo virou general. Paulo, quando começa Romanos, ele começa: eu, Paulo, servo do Senhor, chamado para ser apóstolo. Ele começa de baixo para cima. Exatamente. Então, assim, o termo, a defesa do apostolado de Paulo vai muito em cima, Armando, Max, da revelação dele em Damasco. Claro. Ele sempre se amarra, se prende à revelação em Damasco, porque foi um Cristo ressurreto. Todos os outros tiveram aquele contato, Armando, com Cristo na carne. Claro. Tanto é que ele fala que ele se considera como se fosse um filho nascido pós. É verdade. Pós-tempo. Pós-tempo, quer dizer, depois de todos, ele foi aquele que nasceu. Eu, particularmente, a visão minha, pode cair de pau em mim, mas eu, particularmente, eu acho, isso não é uma questão de penso eu, de acordo com o que a gente... digo eu, não sei, sendo bem claro isso, não é doutrina, sendo bem claro, do ponto de vista meu, penso eu, que Paulo, ele era o 13º apóstolo e não Matias. Eu penso dessa forma porque em momento nenhum ali houve-se Deus se manifestar falando que tinha que preencher. Havia uma profecia. Só que quem parte da atitude é Pedro. Ele fala assim, temos que preencher a vaga aqui. E aí escolhe, só joga no sorteio, aquela coisa toda, escolhe e cai Matias. Só que, tipo assim, depois você vai ver como surge Paulo, você vê que, tipo assim, eu acho que o encaixe perfeito ali seria mais apóstolo Paulo do que o próprio Matias, porque não foi chamado por homens. E Paulo deixa isso bem claro, ele não foi selecionado por homens. Exatamente. Ele foi chamado diretamente por Cristo. Tanto conforme o pastor Ronald que deixou bem claro, o que eu recebi do Senhor, o que ele recebeu direto de Cristo, é o que ele ensinava, transmitia. E também, não precisa nem entrar muito em mérito a questão de Paulo, teologia sistemática toda é fundada através dele. Muito bem, olha aí, chegamos no capítulo 10, mas vamos precisar para um break. Ainda tem mais 18, que eu não sei como é que a gente vai fazer isso aqui hoje. Mas vamos tentar fazer um breve resumo, de repente cada um fala alguma coisa para a gente chegar lá, né? Você que está aí, olha só, vamos fazer um resumão no capítulo, no quarto, já estou em capítulo aqui, no quarto bloco. Não saia daí, Antenados volta já já. Antenados na Geral está de volta aqui para o quarto e último bloco, fazendo um grande resumão aqui do capítulo 10 ao 28. Vamos lá então para a gente ganhar tempo. 10, Pedro prega na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce ali. O que significa isso? Isso também é cumprimento da profecia histórica de que Deus estava alcançando os gentios. Como é que a gente pode entender esse capítulo 10, que também é muito importante em Atos dos Apóstolos? Olha, eu vejo uma coisa especial no texto de Atos. Uma das coisas especiais que eu enxergo no texto de Atos é porque existia toda essa preocupação e todo esse cuidado em demonstrar que Deus ele já não era mais exclusividade de um povo. Porque todo mundo que estava ali, inclusive judeus, gentios, samaritanos, todos sabiam, era de conhecimento de todos, que Deus era um Deus exclusivo.
toda a temática do Antigo Testamento mostra um Deus exclusivo de Israel. Um preconceito. Era um Deus Deus único. eleição, a ideia de eleição. Era um Deus único, era um Deus dos de um povo só. Era o Deus de Israel, não era Deus das nações. E a manifestação do Espírito Santo, ela vem para colocar todo mundo em patamar de igualdade. É Deus dizendo, olha só, acabou. Acabou esse negócio de Deus de Israel. Acabou esse negócio de Deus exclusivo de um povo. Deus agora é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê no Filho tem o Pai. E o Espírito Santo, ele vem e ele é manifesto os judeus, os samaritanos, e ele vai concluir nos gentios. É Atos 1:8. Com essa, exatamente, o cumprimento de Atos 1:8, recebereis virtude, poder do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Boa, pra gente correr o 28, mas aquelas línguas Pula ali... do 10 pro 28. Que línguas eram aquelas ali que foram a mesma de Atos? Assim, no texto bíblico, dá a entender, foi a mesma de Atos. A Atos foi uma língua normal. Que não é a mesma de Coríntios. Não é a mesma de Coríntios, foi uma língua normal, porque a Bíblia fala que Dialeto, os que né? estavam ali ao redor entenderam, houve a manifestação do Espírito ali através da vida dos judeus, dos 120 que ali estavam, para eles manifestarem a glória de Deus, só que eles manifestaram a glória de Deus através das línguas dos outros povos que ali estavam. Tanto é que quando acontece isso na casa de Cornélio, Pedro pega Cornélio, leva até Jerusalém e fala, olha, aconteceu com eles o mesmo que aconteceu conosco. A mesma coisa que aconteceu conosco lá em Jerusalém, aconteceu com eles lá. Querendo deixar bem claro o seguinte, o Espírito Santo se manifestou em nós, judeus, e agora também está se manifestando nos gentios. Imagina o choque que isso não causou. Da mesma forma como aconteceu conosco, os judeus, está acontecendo com eles. Deixando bem claro o seguinte, olha, Trauma. tanto é que Pedro ele não quer ir pregar na casa de Cornélio. E ele ainda fala Daí o assim, sonho. não é muito bom E daí vem o um sonho. judeu Isso pregar aí. na casa de um gentio. Isso aí. Então, quer dizer, quando isso tudo acontece, é como se ele desabasse nele e ele leva para os outros e fala, olha, realmente os gentios estão recebendo o que a gente recebeu. Entraram juntos. A Boa mensagem. resposta. E Atos 15, qual foi a importância ali daquele concílio, hein? A problemática do concílio? O que estava Olha, acontecendo Pablo, naquela igreja ali? Eu acho que a grande ideal foi tirar a igreja de dentro do mundo judaico. Foi arrancar a gente lá de dentro. Porque, Era apenas um grupo dentro do judaísmo. porque se a gente continua lá, a gente provavelmente seria uma seita dentro do pensamento judaico, como é a Cabalá. A Cabalá. Né? Então, a gente seria uma ramificação. Então, a importância de sentar no concílio, Gálatas ele foi escrito primeiro que o concílio, é por isso que Paulo não cita o concílio, mas você já vê problemas terríveis, né? Seríssimos ali na Epístola de Gálatas. Alguns comentaristas vão defender que Paulo sai de Gálatas escrevendo e vai se encontrar no concílio. Eu acho que, no meu ponto de vista, creio que todos os meus colegas vão concordar, que se a gente não senta ali para resolver, a gente teria um grande problema. Estaria todo mundo de kippah, guardando o sábado e circuncidado. Não, se vocês pararem para perceber o trecho da descrição da forma do diálogo, não me parece que Paulo tenha sido tão amável. Com certeza não foi. Ter sido extremamente forte, porque ele estava, na verdade, discutindo com duas pessoas importantíssimas. A primeira era irmão do Cristo. Isso aí. E a segunda era o apóstolo Ele tinha que fazer a Pedro. polemia, ele tinha que fazer uma polemia, uma defesa. É o mesmo Paulo que defendeu o cristianismo, ou defendeu o Jesus Cristo diante dos fariseus e diante dos sacerdotes, é o mesmo Paulo que está defendendo o risco da igreja se transformar na mesma coisa. Porque essa ideia purista nas relações era uma ideia que está sendo rompida, não apenas com a questão de Pedro, mas se você perceber em cada elemento o número de personagens no livro de Atos dos Apóstolos que eles não têm nenhuma relação com o judaísmo. E esses personagens são importantíssimos em todo o contexto histórico da formação da igreja. Agora, a vontade de Cristo não é uma unidade, não é uma união entre o seu povo. Por que essa divisão? Porque hoje em dia ainda tem, né? A gente sabe que tem muitas igrejas aí, muitas igrejas aí judaica, messiânica, muita gente crendo em Cristo, muitos judeus crendo em Cristo e muitos gentios também querendo se tornar judeu, né? Por causa dessa influência que está no nosso meio muito grande. Eu sei que existe o equívoco das pessoas trazerem arca para meio do culto. Isso aí já é um exagero. Mas assim, a aliança, a união
desse povo. É claro que a gente não tem que costurar o véu, nem adaptar a cultura judaica, a cultura deles. Mas como é que deve ocorrer essa unidade entre o judeu convertido a Jesus e o gentil também convertido a Jesus? Porque assim, a gente confunde muito o judaísmo, religião, com o judeu descendente da tribo de Judá do cativeiro babilônico, né? Quando termina ali o cativeiro. A gente só tem duas tribos, né? Benjamim e Judá, que termina. Então há os judeus descendentes de Judá, mas também há o judaísmo da religião. É porque a religião e o comportamento do povo está muito entranhado. Tá muito, muito firme, então você quase não consegue ver diferença. Essa questão da aliança a gente tem que ver com muito cuidado. O que estava acontecendo? E o que acontece? Acontece o chamado proselitismo, trazendo o ideal judaico e querendo colocar dentro da pessoa, não, você tem que fazer isso. Em Atos 15 foi exatamente isso. Paulo quis tirar o proselitismo. Não, a gente não pode levar mensagem para o camarada lá e dizer que ele tem que ser circuncidado. E essa foi a grande discussão. Tem que haver aliança. Tirando a centralidade de Cristo. Tipo, Cristo não é o suficiente. Exatamente. Por isso que ele falou um só batismo. Porque o judeu era assim, o mikvah, né? Ele se batizava várias vezes. Aí Paulo, não, agora acabou. É um só batismo. Acabou, você se batizou e ponto. Em Gálatas, ele também fala sobre a crítica, né, da obra da lei, que também é totalmente diferente da lei. O que significa a obra da lei? Ali em Gálatas, quando ele fala ali, faz a crítica, porque havia essa inserção, havia essa inclusão aí desse povo trazendo o judaísmo para dentro da igreja, e ele fala da obra da lei. Como é que a gente pode entender isso? Porque os judeus daquela época valorizavam muito as obras da lei, né? A perspectiva que Paulo está falando é numa perspectiva de mostrar que a obra ela não é mais uma obra humana. Ela é uma obra divina. Ela é uma obra vertical, de cima para baixo. É graça. Que a lei ela não tem poder para transformar, ela não tem poder para salvar. E ele vai falar isso em quase todas as suas cartas. Ela foi a tutora da graça. Em quase todas as cartas, Paulo vai falar sobre isso. Ele começa no capítulo 1 de Romanos falando sobre isso, dizendo sobre a decadência da lei, que a lei ela não era mais suficiente. Então, a preocupação de Paulo era justamente isso. E uma coisa que acontecia constantemente, que já foi falado aqui, era isso. A graça deixa de ser suficiente. E aí começa a se trazer elementos culturais do judaísmo. O que não era nem tão escandaloso assim, haja visto a maioria dos membros daquela igreja primitiva serem judeus. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Olha aí, o Reg aí, acabou que veio o Reg. Pediu tanto, Armando no intervalo, tá aí, ó. Só ressaltando, o último capítulo a gente continua escrevendo. A gente continua, vai ter pronto, Atos 29, a gente vai continuar escrevendo com o nosso testemunho. Beijo grande, obrigado Brasil, até a próxima! Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Você diz